Estamos aqui reunidos em mais um episódio do Entre Ciclos e agora com nada mais, nada menos do que ela, a maravilhosa Josi Baz, uma mulher que é acima de tudo cristã e empreendedora e ela educa e ensina famílias segundo o Espírito Santo. Que honra ter essa mulher aqui presente e essa voz e essa potência entre o período de Natal e Ano Novo. Gente, que período mágico que estamos vivendo. Josi, obrigada por ter aceito esse convite. Kátia, eu que me sinto honrada por estar aqui. Obrigada por se permitir e me permitir dividir um pouquinho daquilo que a gente vive, que a gente pratica na nossa casa com algumas mulheres. Poxa, muito obrigada. Eu me senti honrada com o convite. E que eu fiquei maravilhada. Você sabe que você é um presente de Deus. E eu pedi muito, Deus, coloca uma mulher aqui espiritualizada, cristã, que possa ser porta-voz da tua causa, mas que já viva isso há muito tempo. Então hoje, nós que somos empreendedoras, mulheres de família, casadas, a gente ainda tem essa dificuldade. Como equilibrar os pratos? Como ser empreendedora, como cuidar da família, como fazer ter o cuidado e o carinho e o tempo. Porque o tempo hoje eu acho que é uma preciosidade de colocar uma mesa para que a nossa família desfrute. Então você foi a pessoa certa para estar aqui com a gente. Então lembrando, a Josi foi uma pessoa que casou com 20 anos de idade. 17, né? 20 anos ela teve filhas gêmeas. Então eu já tô aqui nas gêmeas. Então ela casou com 17 anos, teve filhas gêmeas. Depois teve o Paulinho, que chegou para coroar essa família. Então você e Paulo Ximenes, seu marido, seu varão, que Deus colocou na sua vida, vocês são exemplos. E a gente quer começar essa série hoje pedindo para que você, por favor, conte pra gente um pouquinho da sua história. Perfeito. Deixa o coração fluir e daqui a pouco eu entro nas pautas específicas do programa. Isso que tu falaste no início é perfeito. Como conseguir, né? Como conseguir conciliar tudo, trabalho, família, parentes, amigos, filhos, como? Quase impossível. Eu não vou falar impossível, mas a gente não consegue conciliar tudo. Por isso que a gente precisa entender qual é o nosso papel, o nosso propósito e a nossa função. Então, durante esses 30 anos de casada, apesar de ter casado muito novinha, claro que eu apanhei muito, senti muita dificuldade no início, até começar essa minha trajetória de buscar esse conhecimento e entender qual era o meu papel. Porque eu lembro que eu carregava muitos pesos, e não eram meus. Porque eu não sabia compartilhar com meu marido, devolver essa autoridade que ele já não tinha mais, porque a gente vai pegando, né? Então, quando eu me vi assim, numa dificuldade, sendo a líder da minha casa, trabalhando, cuidando de um monte de filho, aí que eu comecei a estudar, a entender qual era o meu propósito, o meu papel, eu fui liberando os pesos. Josi, eu tenho uma pergunta. Pode fazer. Porque eu conheço um pouquinho da tua história. Então você falou, casei com 17 anos. Com 20 anos eu tive as gêmeas. E naquele momento, que é um momento que algumas mulheres querem assim, nossa, cumprir meu papel social no mundo. Eu sou mãe, eu sou mulher, eu sou cuidadora do lar. Você falou, não, eu preciso me sentir útil no sentido de auxiliar o meu marido, de ser também, de certa forma, uma provedora. Perfeito. E hoje a gente está num mundo que as pessoas confundem um pouco, né, Josi, essa situação. A mulher empreendedora, ela acha, não, eu falo de igual para igual, eu toco o barco aqui, então eu determino. Não. Biblicamente, Deus falou sobre cabeça e pescoço. Nós somos o pescoço, esse marido é a cabeça. Então, se a gente puder trabalhar, ter um dom, ter um propósito que Deus nos deu e conseguir fazer o bem, servir outras pessoas, que bom se a gente pudesse prosperar, né? Ser remunerada também por isso, porque a gente está ajudando a família. Então, você lembrando, era uma jovem de 17 anos que casou, uma jovem de 20 anos que ainda não sabia muito sobre a vida e teve gêmeas. Nada, né? Nada. E aí você, quando elas nasceram, falou, não, peraí, depois de um tempo, eu preciso ajudar. Então, falar sobre autoestima, sobre feminilidade. Você resolveu ajudar outras mulheres. Isso. E aí eu soube que é uma história muito conhecida aqui na nossa região, mas vocês que estão tendo alcance nacional e quem sabe internacional, vocês vão entender que esta mulher, ela entendeu que, não, eu preciso ajudar a minha família a prosperar. E você tentou empreender
Eu falo, tentou e conseguiu, porque hoje o ano é 2025 finalizando e continua ativo o empreendimento desta mulher. Verdade, para Que sempre. resolveu fazer um salão de beleza dentro da própria casa. Perfeito. Conta pra gente como veio isso no teu coração. Quando as meninas nasceram, eu passei 3 anos só cuidando delas, vivendo intensamente a maternidade, até porque gêmeos era muito Uau. complicado, né? Só que ao passar do tempo, uns 3 aninhos, elas foram para a escola e eu me senti assim meio, sabe, perdida, meio que vazia. E aí eu comecei a empreender nesse ramo de salão de beleza e me senti útil, produtiva e comecei realmente a ajudar o meu marido. Só que ao mesmo tempo que eu comecei a ganhar dinheiro, eu tinha aquele peso de deixar as crianças, sabe? Aquela culpa de não estar cuidando. Pensa, você passa 3 anos só cuidando de bebê. Aí quando você vê, você está trabalhando, atendendo cliente e tal. E aí foi aí que eu parei e disse, não, eu preciso conciliar todas as coisas. Eu preciso cuidar das minhas filhas, que elas são a coisa mais importante, cuidar do meu marido, do meu casamento e também cumprir o meu propósito. Porque eu descobri que no salão de beleza, foi lá que eu descobri o meu propósito, vocês vão entender. E aí eu resolvi trazer o salão, que era num lugar distante, para dentro da minha casa. Claro que é uma coisa muito bem organizada, mas eu estava ali de uma cliente para outra em 5 minutos cuidando das gêmeas. O Paulinho nasceu nesse contexto que eu já estava em casa, então eu cuidava de 3 crianças e trabalhava. Então eu otimizei o meu tempo e sempre priorizando a minha família. Por quê? Porque eu ouvia, aí a gente vai voltar quando eu comecei no salão, por que eu digo que o salão tem a ver com o meu propósito? Porque no salão você acaba sendo um tipo de conselheira, as clientes vão para fazer mais terapia do que cabelo. E aí eu comecei a ver a dificuldade de muitas delas e comecei a estudar. Estudar realmente, dentro da palavra de Deus, o meu propósito e o propósito de muitas mulheres. Quando eu descobri o meu propósito e a minha vida, a minha relação, o meu casamento, a minha família começou a fluir, eu comecei a dividir, compartilhar. Porque o propósito, ele está muito dentro disso. Eu acabei de falar para a Kátia agora que o propósito ele tem muito a ver com o outro. Né? Não é só o meu bem-estar para mim. É como se fosse assim, Deus derrama em você e você derrama no outro. E aí eu comecei a aconselhar aquelas mulheres, e a cada vez que eu estudava e aprendia, eu aconselhava e eu começava a ver Deus agir na vida delas. Aí já não tinha mais a ver com o dinheiro, já tinha a ver com o meu propósito. E quando você está inserida no seu propósito, o dinheiro é consequência. Porque Deus, é como se Deus se sentisse responsável pelo teu financeiro. Então, eu vi muito isso, Deus agir totalmente na minha vida financeira quando eu seguia o meu propósito ajudando outras mulheres, outros casamentos e famílias. Josi, eu quero te fazer uma pergunta. Tu me Falo falaste muito. nos bastidores que durante essa tua escuta, e eu falo a importância da escuta ativa. Hoje, a gente que trabalha com comunicação, com vendas, a gente acha que falar bem, comunicar, vender bem, é sair metralhando o que a gente tem sobre o nosso produto. E você muito cedo entendeu que não era isso. É. Você optou por abrir um empreendimento para cuidar de mulheres, mas você me falou lá atrás que essas mulheres comentavam sobre dores, sobre traições, sobre dificuldades, desafios. E você ouvindo aquilo, você decidiu, eu não quero isso para minha vida. Perfeito. Mas eu também Perfeito. preciso ajudar essas mulheres. Perfeito. Porque hoje a gente tem amigas, né? A gente tem irmãs, a gente tem primas. E muitas vezes, quando elas vêm com uma história como essa, a gente nem procura ouvir o outro lado. A gente já toma as dores e fala, separa, tu mereces algo Normalmente são melhor. esses conselhos que a gente ouve. E quando a gente respira e pensa na palavra de Deus sobre perdão, sobre Adão e Eva, Perfeito. sobre entender qual o ressignificado disso, a gente sabe que a gente tem uma responsabilidade muito maior do que aparenta Perfeito. ter. Perfeito. Então, no final das contas, quando você ouve, não julga, ressignifica e fala: a tua família é um propósito de Deus na Amém. tua vida. É E isso estamos mesmo. aqui neste momento com entre ciclos. É isso Estamos mesmo. entre aquele período do nascimento de Cristo. É isso aí. Vivemos o advento por 4 semanas e já estamos apontando para um 2026. O que a gente quer levar para o 2026? Eu peço, por favor, que tu explique de forma muito didática, até lúdica, para essas pessoas que hoje, cada uma de nós tem uma amiga próxima, tem uma prima, tem uma irmã,
que vêm com essa situação e às vezes a gente até guarda, né? Alguns registros, algumas mágoas do cônjuge. Bora falar de mulheres, tá? Perfeito. E aí, quando ela traz uma dor, a gente dá 5 outras. Agora que tu falastes, eu vou te falar isso, isso e isso. Então, por favor, me fala como lidar com esses momentos e como equilibrar. É porque a gente sempre aconselha o outro segundo as nossas dores. Isso que tu falaste é fantástico. Só que o que que acontecia? Como eu estava nesse processo realmente de cuidar da minha família, com o meu olhar totalmente voltado para a minha família, eu comecei a entender que o problema estava realmente na troca dos papéis. Porque nós conquistamos muitas coisas e isso é fantástico. Eu nunca falo para uma mulher, larga a tua profissão e vai para tua casa cuidar do teu filho. Nunca eu falo esse tipo de coisa. Porque o que nós conquistamos, nós conquistamos. Agora, você aprender, ter essa sabedoria de conciliar e ter um entendimento do que é mais importante na sua vida, poucas sabem. Porque se tu for perguntar para qualquer mulher, Kátia, qualquer mulher casada com filhos e perguntar assim, o que é mais importante na sua vida? Ela vai falar família. Todas, nenhuma vai falar o trabalho. Nenhuma vai falar, eu tenho certeza absoluta e eu já fiz isso, tá? Nenhuma vai falar o meu trabalho, a minha profissão, porque foi o que eu conquistei, não, ela vai falar a minha família. Só que até que ponto ela está disposta a abrir mão de horas desse trabalho para cuidar da família. E aí é muito engraçado porque a desculpa sempre é assim, mas eu preciso trabalhar para ganhar dinheiro para minha família. Para os meus filhos. Eu entendo, compreendo e concordo. Mas quem disse que na maioria das vezes nossos filhos precisam de dinheiro? E eu fui entendendo isso, principalmente os filhos pequenos, o que eles querem é a nossa companhia, eles querem ter memórias afetivas, eles querem que a gente construa com eles memórias. Então, esse é o nosso papel como mulher. A mulher ela foi criada para isso, não é para ser. Porque a gente até falou sobre a palavra submissão, né? Que poucas entendem sobre essa palavra que é tão deturpada, mas ela é tão espiritual e maravilhosa, e eu entendi essa palavra. Então, o que que a gente precisa entender? O que é mais importante na minha vida? Eu ser. Eu falei até para ti hoje, a CEO respeitada de uma grande multinacional, né? Ou ter os meus filhos, o meu marido totalmente alinhados, com vínculos profundos, para que amanhã os meus filhos tenham famílias saudáveis, com vínculos profundos. A gente precisa entender isso. Porque às vezes uma família disfuncional não é só aquela família que os pais são separados. Muitas vezes a família disfuncional é aquela que o pai trabalha para um lado, a mãe trabalha para o outro, os filhos acordam e dormem sem ter contato com nenhum dos dois e seguem a vida. Josi, eu vou fazer uma interrupção agora. Pode fazer. Eu imagino que você, não sei, me conta um pouco da tua história, mas eu ouvi aquilo. Trabalhe, estude e trabalhe para que você nunca dependa de homem nenhum. Seja independente. E no final das contas, meu pai falava uma frase. Quando eu nasci, meu pai já tinha 50 anos, por aí tu tira, né? Então foi uma criação meio que por avós. Mas no final das contas ele falava que cada um só é o que aparenta ser ou só tem o que aparenta ter. Forte. Então é Forte forte. e verdadeiro. E eu ouvi Verdadeiro. isso desde a terna infância. E no final das contas ele falava, nunca dependa de homem nenhum. Esse é o Você discurso que eu é ouvi a vida toda. independente. É. E isso me confundiu. Porque hoje eu estou aqui com uma idade com 41 anos e eu falo que ano passado, ou retrasado talvez, eu tenha entendido exatamente qual é o conceito que Deus quer para minha vida. Porque até então, a voz do meu pai era o que ecoava na minha mente. Então fala um pouco para essas mulheres que ainda escutam aquelas vozes do pai ou da mãe ou da família. Nunca dependa de homem nenhum. Trabalhe para ser independente. E ao mesmo tempo você põe esse contraponto. Sim. Você é pela base da família. Perfeito. Você é pela base de que se eu estou na mesa posta, se eu tenho um olho no olho com a minha família, isso é o que Deus quer da minha vida. Explica pra gente um pouco melhor sobre isso. A gente sempre fala dessas crenças limitantes, né? O que a gente ouviu, a gente inconscientemente vai produzir. Não tem como. Eu sou um pouco da minha mãe, tu és um pouco da tua mãe, não tem jeito. Apesar que a gente case e comece a viver uma nova história, a gente traz muita coisa da nossa família antiga. Agora tu pensas,
Eu trouxe várias coisas da minha família, né, de nascimento, e o Paulo também. Então, são crenças totalmente diferentes. E você entender que muitas coisas nos prejudicaram ao longo desses 30 anos demora, é um processo. Então, a minha mãe, ela sempre foi uma mulher muito forte. A minha mãe sempre trabalhou a vida toda. E realmente a minha mãe era tudo isso. Ela não precisava do meu pai, no sentido financeiro, porque ela sempre foi muito guerreira. Então, assim, eu fui criada nesse ambiente da figura do meu pai muito diminuída e a minha mãe a extraordinária. Só que quando eu me casei, eu trouxe isso. Só que eu fui percebendo que poderia ser um desastre. Eu não queria mais isso na minha vida. Eu comecei a rejeitar alguns comportamentos da minha mãe, porque o meu próprio marido dizia assim para mim, olha, eu não sou teu pai. E isso me doía, porque eu não me achava igual a mamãe. Só que com o tempo eu fui entendendo, não tem como. Então eu vou quebrar algumas coisas. Então o que eu senti que é da mamãe no sentido de diminuir o meu marido, eu vou começar a mudar. Então aí uma das coisas, quando as minhas filhas começaram a entender 15, 16 anos, essa questão de namoro, né, de pensar já nisso, eu dizia assim para elas: vocês precisam estudar, se formar, ganhar dinheiro, se especializar, faz intercâmbio, aprende inglês, tudo que vocês puderem. Nós conquistamos esse espaço. Eu sou super a favor de tudo isso. Para quê? Para que amanhã vocês sejam bem-sucedidas para ajudar o marido de vocês. Para ajudar a família de vocês. Por quê? Se o teu marido ganhar 5 mil e você 10, não tem problema nenhum. A família vai ganhar 15. E se você ganhar 5 e ele ganhar 10, glória a Deus, ore por isso sempre, porque eu acho que o nosso marido tem que ganhar mais mesmo. Isso é muito bom, tira um peso da gente. O nosso marido está nesse lugar de governo, de provedor. É difícil dar errado. Por quê? Porque você se sente o quê? Protegida. Olha, quantas mulheres têm filhos e sofrem, às vezes tem até depressão, porque 4 meses tem que voltar para trabalhar. Eu entendo que muitas não têm jeito. Mas eu sei que muitas queriam ouvir do marido: fica em casa mais 5 meses. Cuida das crianças, que eu vou dar conta. Isso é extraordinário. Isso não é me diminuir. Isso é ter um homem bíblico. Exato. Aquele homem provedor. Só que o que acontece? Por causa das nossas crenças limitantes, a gente tem muito orgulho. Orgulho. Não, eu não quero depender de homem para nada. Eu quero ter o meu dinheiro, eu quero poder fazer e acontecer. E às vezes nem é uma crença limitante de pai e de mãe. Outros relacionamentos que ela foi ferida, ela não quer mais passar por aquela dor. Aí ela traz para o novo casamento dela, aí é um caos. Então a gente precisa entender essa funcionalidade do homem nesse papel de governo, mesmo que ele ganhe menos, não é desonra. Porque quando eu entendo que a família ganha um valor, por isso que a gente fala muito, eu e meu marido, sobre essa questão da educação financeira. Muitas mulheres não concordam comigo e tudo bem. Muitos maridos não concordam comigo, mas tudo bem também. De uma conta única. Uma única conta. É da família. É para resolver as questões da família. Porque quando você pensa como família, muito mais fácil. Josi, é diferente, obviamente. Eu tenho um marido que hoje, enfim, é da XP Investimentos e ele é a parte que planeja financeiramente a família. Maravilha isso. E eu falo, eu tenho uma empresa há Já 20 pensou tu não anos. se preocupar com luz, com água, com condomínio? Gente, isso é Glória a fantástico. Deus, glória a Deus. Mas eu tenho uma empresa há 20 anos. Eu trabalho com muito tempo atrás, né? Casamento, 15 anos de formatura, porque o meu propósito é levar essa felicidade Alegria, né? e esse poder de, cara, celebrar as vitórias da família. E como eu fico feliz de ver famílias unidas nesse momento. Mas da pandemia para cá também foi um divisor de águas para mim. Eu Pra mim mudei também. ali o que eu tinha JK Eventos e eu mudei, eu fiz uma transição. A partir daquele momento, eu só trabalho com o mundo corporativo. E no final das Legal. contas, isso hoje com o meu marido, isso faz muito sentido. Porque eu tenho o meu propósito, Isso é ele tem o dele. maravilhoso. E no final, como você fala, cara, o homem é o provedor. Mas a mulher, Fantástico. acima de tudo, é a guardiã do lar. Então, se a gente Perfeito. puder chegar, somar, contribuir, glória a Deus. Maravilhoso.
Mas o principal papel, e que eu tenho aprendido isso, e ainda assim, conta gotas. Não foi fácil, porque eu venho de uma Não é família, fácil. Não é de um fácil. pai, de uma mãe que pregavam diferente isso. É aquilo, né? Seja Quebrar independente, tudo isso. não dependa de homem Ixi, nenhum. ixi, Então hoje eu tenho um é marido que me desafiador. dá essa paz, essa tranquilidade e dizer eu só quero ter um lar equilibrado, saudável, feliz. Isso aí. Isso entra no teu propósito. Então eu sei que você foi casou com 17, foi mãe com 20, teve gêmeas, teve o Paulinho depois, e hoje você é avó. E Sou hoje, com avó. essa maturidade de 30 anos de casamento, e você é uma empreendedora que Continuo começou ainda também trabalhando muito muito. cedo, ainda tem um salão de beleza Continuo maravilhoso trabalhando que muito ainda. honra e leva o teu nome. Isso. Você lidera pessoas, você é empreendedora, mas todo o teu propósito nasceu do quê? Nasceu daquele intuito de deixa eu te ouvir, minha cliente. Deixa eu entender Exatamente. o que eu tomo para As mim dores, né? e o que eu quero te As ajudar. feridas e ajudar. E você criou aí um curso. Hoje Perfeito, você tem o Elá. O perfeito. Elá, a gente fala também de carvalho, a gente fala de raízes fortes. Profundas. Eu quero que você fale sobre isso, Deixa eu que falar. você dê o seu Instagram, que você dê as suas redes para que essas pessoas possam te assistir e que a gente entenda qual é a real importância dessa mulher que entende o princípio bíblico. E aí eu vou falar independente de Mas é religião. independente de religião Gente, isso mesmo. não é religiosidade. Isso é É, uma mulher que vive a palavra de é Deus. isso aí. Ah, eu sou católico. Ah, eu sou evangélico. É isso mesmo. Desculpa, perdoe-me a quem ofenda. Não é isso. Que agora vem a nossa mesa. O que vem à mesa é a palavra de Deus. É saber que temos aqui hoje mulheres maridos e famílias, possivelmente familiares, que estão te ouvindo hoje, Josi, e que querem entender como é que eu posso melhorar. Porque entre ciclos, você Perfeito. está agora entre o Natal, entre o 2026 que já está chegando, e você vai dar uma super mensagem de fé e sabedoria de acordo com a tua experiência Isso. E você tem para uma esse público que oportunidade, está né? te ouvindo. Fala 2000 pra gente. É muito legal essa questão do novo ano, porque inconsciente a gente acaba entendendo que tem uma oportunidade de fazer tudo diferente. E quantas mulheres. Hoje eu estava falando com a Kátia sobre essa questão da sabedoria, né? A gente ouve muito esse versículo, né? A mulher sábia, Perfeito. ela edifica a sua casa e a insensata destrói com as próprias mãos. E isso me fazia sofrer, porque eu dizia assim, eu não quero ser essa mulher insensata. Eu não me casei para destruir a minha casa. E nenhuma mulher casa. Todas as mulheres casam porque elas estão apaixonadas, a maioria, porque elas querem viver para sempre, elas querem ter filhos, netos, elas querem viver essa vida abundante, né? Só que muitas vezes elas acabam se perdendo. E quando eu ouvia isso, eu dizia assim, mas Deus, que sabedoria é essa? Porque a minha mãe não me ensinou. Eu não compro em lugar nenhum. Eu não sei na prática o que é essa sabedoria. E eu comecei a buscar, a mergulhar dentro da palavra de Deus sobre essa questão da sabedoria, porque eu queria edificar a minha casa. E foi aí que eu aprendi sobre o princípio da mesa. Foi aí que tudo começou. Por que que eu comecei? Como eu comecei a ajudar essas mulheres? Eu comecei primeiro a dar um curso na minha casa, chamado Experiência do Lar, onde nós nos reuníamos uma vez por semana, ainda existe esse curso, uma vez na semana. E nesse curso era ao redor da minha mesa, da minha casa, eu fazia questão que fosse na minha casa. E ao redor dessa mesa nós vivíamos muitas trocas e eu dava aulas de alguns princípios que são milenares. E o princípio da mesa era o principal, onde você trazia de volta, onde você traz de volta essa família fragmentada. Por que fragmentada? Porque um filho come no quarto, o marido É a come no realidade dos trabalho. dias de hoje. E eu entendo e eu compreendo. Mas quando as mulheres entendiam o poder de se reunir de novo à mesa e criar aquele ambiente de intimidade, de ouvir o teu filho da escola, Olho no de resolver olho. E aí eu conflitos. vou até puxar aqui, né? Gente, por favor, e eu tenho aprendido contigo. Isso aqui não é pra estar na mesa. Porque se você tem 5 minutos, 10 minutos, meia hora pra almoçar, pra jantar ou pra estar na mesa com a tua família, esquece isso aqui, por favor. Porque quantos de nós estamos na mesa aqui, ó, tá? Não, eu tô te ouvindo, mas eu tô respondendo. Eu tô vendo, tô conectado.
O cérebro humano comprova. Aí eu falo, tem gente que fala que é 3, Perfeito. 5, 13 minutos para voltar Perfeito. para o estado real. Então, gente, por favor, tempo à mesa é precioso, é valioso e é de Deus. Espiritual. É Tão espiritual, espiritual. exatamente. Então, eu quero dar um conselho aqui para as mulheres fazer essa experiência. As que não fizeram meu curso, as que estão ouvindo sobre isso, porque a gente pensa muito assim sobre casamento, né? Ah, o quarto, a cama, une o casal. E realmente, a Bíblia fala que esse é o ápice, né, da consagração do casal. Mas o que une a família é a mesa. É você tirar um tempo para amar a sua família. Eu lembro que uma das coisas que mais me impactou quando eu comecei a arrumar a mesa e aplicar esse princípio da mesa na minha casa, a primeira vez que eu arrumei, sabe o que meu filho disse para mim? Vem visita hoje, mãe? Quem é que vem Uau. jantar aqui? E não era para ninguém, era para eles. Eu comecei a tirar as louças novas que eu guardava para um momento especial. Olha que sabedoria, gente. É isso E aí sobre eu comecei isso. a usar o melhor para minha família. Fazer aquela mesa que às vezes você faz no aniversário, no Natal, no Ano Novo, porque o dia a dia não dá tempo. Eu comecei a me antecipar no café da manhã, fazer as coisas à noite. E naquela mesa, aquela atitude, eu comecei a derramar amor neles. E o coração deles, eu tô falando sério, gente. Amor e bênçãos. O coração dos meus filhos e do meu marido foi transformado só pelo poder da mesa. E ali nós passávamos horas. E até hoje. Eu fui tomar. Minha filha hoje. As minhas filhas, né? Elas têm 28 anos. E elas sempre me chamam. Mãe, vem tomar café aqui em casa. Mãe, vai jantar. A mesa é impecável. Mas porque Elas teve uma arrumam. base, né, Josi? Elas arrumam a mesa do bom e do melhor pro marido, pros filhos. Agora eu tenho 2 netos e a coisa mais linda que eu ouvi. Olha só, gente, eu preciso falar. A Zoe, ela tem 2 aninhos. Zoe e Dante, né? São os Zoe e 2 Dante. netos dessa família. A Zoe tem 2 aninhos. E a minha filha disse para ela assim: Zoe, vamos escrever a carta do Papai Noel? E depois que a gente escrever, a gente vai colocar também comidinha. O que a gente pode colocar de comidinha quando ele vier de noite? E aí ela falou o que era. Aí então tá, vamos escrever a carta? Ela vão. Mas a vovó arruma a mesa. Olha que delícia. 2 aninhos. Ela ligou que eu arrumo a mesa. Gente, aquilo me acabou. Josi, Porque eu digo assim, você É um acaba exemplo. É um você exemplo. acaba deixando um legado. Exato. E o que é ser, só para eu concluir, uma mulher bem-sucedida? Às vezes a gente fala assim, uma mulher bem-sucedida, de sucesso, que ganha dinheiro, que tem doutorado, mestrado. Amém, é verdade. É também uma mulher bem-sucedida. Mas a mulher bem-sucedida é aquela que tem uma sucessão curada. Quando você olha para suas filhas e vê que o casamento delas é muito mais saudável que o teu, né? Que os filhos vão ter um novo olhar de família. Gente, isso não tem preço. Então eu preciso entender o que é mais importante na minha vida. É a minha carreira, a minha profissão. Você não precisa abrir mão, vou repetir de novo, tá? Ou a minha família. Aí eu digo a minha família. Então, você vai ter que sacrificar um pouco a sua carreira. Porque a gente não dá conta. Eu vou dizer assim, a gente consegue, a gente dá conta. Não dá. A gente chega lá muito cansada, muito exausta. E olha só, uma parte vai se prejudicar. E pode ser o teu casamento com o teu marido. Porque é muito fácil, é muito mais fácil dizer pro teu marido, amor, eu tô cansada, e dar atenção pros filhos. Ou meus filhos. Para os negócios, Mas no negócio. para os parceiros, né? E no final das contas, então, dentro de casa. eu preciso entender. E eu cheguei à plenitude quando eu entendi meu propósito. Que o meu propósito realmente era ter uma família para a glória de Deus. Josi, e que bom que você hoje é referência, é bênção para a vida de todos nós e principalmente escolheu ministrar os cursos para nos ajudar a sermos essas mulheres cristãs com base milenar, nas escrituras bíblicas, e entendendo o que Deus quer de nós. Kátia, não tem como seguir sem Deus. Não, é não dá, é impossível. Se Deus ele não for o centro da sua casa, o centro da sua família, e você não começar a aplicar os princípios, os valores cristãos, graças a Deus nós temos um país que a maioria, é impossível um casamento ser bem-sucedido. Josi, mas eu vou te provocar aqui para a gente encerrar. Hoje, a gente sabe, a mulher, ela quer empreender, ela quer ser útil, ela quer ajudar esse marido, ela quer prosperar também. Ela pode então todas essas coisas. você está casada há 30 anos.
Você tem as suas gêmeas com 28 anos. E você empreendeu dentro de casa porque você priorizou a sua família. Priorizei. Em uma das nossas conversas, você falou: ah, gente, tá bom, deixa eu pensar. Quero crescer, quero expandir, quero prosperar. Ou quero ajudar o meu marido, ser provedora, mas criar um lar saudável. E aí, lembrando como tudo começou, na escuta saudável das clientes daquele salão de beleza que você montou dentro de casa, quando as gêmeas ainda eram muito crianças. É verdade. Você entendeu que vinham mais problemas do que soluções. E você entendeu que aquilo que elas traziam, você não queria repetir na sua vida. Exatamente. E hoje você tem um marido pastor, Ele você é uma mulher que mentora mulheres, você é uma mulher que edifica o lar e é um grande exemplo. E é por isso que você. Estamos em Belém do Pará, gente. E vocês não têm noção, graças a Deus, de quantas mulheres empreendedoras, talentosas nós teríamos para trazer para essa série Entre Ciclos. E você foi escolhida justamente por isso. Porque você é um exemplo, você transforma mulheres, você transforma famílias. E a gente quer te agradecer por ter aceitado esse convite. E eu quero que você olhe para a câmera agora principal e diga: qual é o legado que durante os seus 30 anos de casamento que você deixa para essa mulher? Porque hoje eu vou falar de mulher para mulher, de coração para coração. Você falou sobre criação de filhos, sobre ser uma mulher segundo a palavra de Deus, submissa sim, porém sem se anular. Quem entendeu que submissão é se anular, entendeu errado. Total. Pelo contrário, o poder da mulher é gratificante e é muito importante. Mas hoje você já é avó. E você falou uma coisa muito importante, Kátia, eu não posso confundir que hoje a minha filha tem a vida dela, eu tô lá, simplesmente porque eu sou a extensão da vida dela, não é assim. Eu criei como eu acreditei que fosse o caminho certo na minha cultura. E eu quero valorizar e abençoar a cultura que ela está pregando e empreendendo na vida dela. Então, por favor, dá esse recado para essas mulheres, mães empreendedoras, que querem, obviamente, ter sucesso, ajudar o lar, mas continuar sendo mulheres de Deus na sua vida e na sua mesa. É aquilo que eu vou voltar ao que eu estava falando. Eu preciso organizar uma lista de prioridades. O que vai me fazer? Eu sempre pergunto nos meus cursos: o que vai te fazer mais sofrer hoje se você perder? E todas dizem a minha família. Então essa tem que estar no topo da minha prioridade. Então primeiro vem Deus, claro que sem ele ninguém consegue nada, nenhuma família é bem-sucedida sem a presença de Deus, tá? Segundo, o tempo com a família. Eu preciso ter tempo de qualidade, eu preciso investir no meu lar, eu preciso investir na minha casa. Eu preciso investir em copo, pratos, talheres, fazer um ambiente confortável, uma casa organizada onde o meu filho entre e tudo funcione. Eu preciso amar esse papel de ser esposa, de ser dona de casa. É tão lindo, é tão fantástico, independente de quem eu seja, como eu acabei de falar. E em terceiro lugar, a minha profissão. Eu não preciso abrir mão da minha profissão, mas eu preciso investir naquilo que tem mais valor. Então, o que tem mais valor? Não é o dinheiro. O que tem mais valor? A minha família. Então, eu preciso entender que valorizar a minha família é me dedicar a ela. E para isso eu vou ter que, eu não vou dar conta de tudo. Eu preciso aprender que tem coisas que eu vou ter que perder, mas aí eu vou ganhar lá na frente. Então, quando eu vi aquelas mulheres muito bem-sucedidas chegando no meu salão, divorciadas, separadas, e diziam assim: olha, eu vou te ser sincera, a maioria no final diz assim: se eu soubesse há 10 anos atrás o que eu sei hoje, eu não teria me divorciado. Se eu tivesse essa maturidade que eu tenho há 20 anos atrás, eu não teria, porque eu me separei por bobagem, por tolice, por imaturidade, porque a gente é muito tola, a gente é muito cheio de... eu tenho um vídeo... As nossas razões. Eu tenho um vídeo no meu Instagram que eu falo sobre contratos que nunca foram assinados, acordos que nunca foram conversados, que você espera do teu marido algo que você nunca disse para ele que você queria, mas só que você acha um absurdo ele não perceber. Só que tem homens que não percebem.
Eu quero É dizer. da essência da natureza É, dos é. homens. Entendeu? E tem coisas que eu não percebo que vai magoar profundamente o meu marido, mas ele também nunca me disse. Então a gente precisa realmente investir na nossa relação, marido e mulher, e esse momento que eu estou vivendo, onde eu estou vivendo a síndrome do ninho vazio, as meninas saíram de casa, o Paulinho está noivo, olha só, vai casar o ano que vem e vou ficar só eu e meu marido. Agora tu pensas, se tu dedica 30 anos da tua vida, a tua profissão, os teus cursos, doutorado, mas está tudo bem por isso, tá? E alguns anos, né, se dedicando a filho e tal, porque você vai ter que conciliar filho, os filhos bebezinhos precisam mais da gente do que o marido. E deixa para se dedicar ao seu marido no final da sua vida, provavelmente não tem mais como resgatar nada. Exato. Então eu preciso investir no meu relacionamento com o meu marido sempre, porque no final é ele que vai ficar comigo. E É o aí que eu e o sobra Paulo, da hoje nós história. estamos vivendo uma outra fase, só nós dois. Mas, olha, a nossa relação, eu tô falando isso e quem conhece sabe, olha, nós somos realmente bem conectados mesmo. E eu tava falando pra Kátia que inclusive a gente ajuda muito o casal juntos. A gente faz uma espécie de aconselhamento, discipulado na nossa casa, justamente para compartilhar os nossos desafios e as nossas vitórias. Então, assim, meu conselho para 2026, você que está querendo jogar tudo pro alto, não dou mais conta, não é isso que eu quero, estou infeliz nesse casamento. Não, você não está infeliz. Eu quero falar algo muito profundo para vocês. Ninguém vai corresponder às nossas expectativas, nem o marido e nem a esposa. Quando eu encontro meu propósito em Deus, é totalmente sanado. Então, o meu marido vai ter todas as limitações dele, isso não vai me fazer sofrer e nem abandoná-lo, eu vou com ele até o final. Então, você que está se achando infeliz no casamento, eu acho que se lá na frente eu encontrar outra pessoa e eu vou ser feliz, isso é engano, você não vai ser feliz. Pode até ter momentos de felicidade. Muda de endereço. Mas invista na sua família, invista no seu casamento, pense de novo, volte, faça o caminho de volta. É isso. Lembre que quando você estava ali no altar, que você casou com ele, não tinha filhos, você não casou por causa dos seus filhos. Eu ouço muitas mulheres falando assim, só estou casada por causa das crianças. Mas você não casou por causa das crianças, nem existiam as crianças. Era um propósito muito maior. Entendeu? De Você viver em família, ali viver de no propósito. altar, independente que viesse filhos ou não, você queria viver isso. aquele relacionamento para sempre. Então, não desista, faça esse caminho de volta. Lembre aonde você caiu, se volte para Deus e recomece. 2026 é o ano da família. Amém. Esse é o meu conselho. Joelho no chão. Lembra Não, da tua sem família. Deus E eu é quero impossível. agradecer muito, porque infelizmente o tempo acabou, mas, Josi, Olha, temos muito o que Eu falar. passaria horas aqui Eu tenho falando. certeza que sim. E a gente acabou não falando do ELA, do meu curso que eu estou dando de 4 em 4 meses. Mas vocês podem me seguir no Instagram, que lá eu falo tudo sobre o Josi, ELA. passa o teu Instagram agora. Isso aqui é questão de Josi honra. Baas. O meu sobrenome é Baars. Josi Baas. Aí vai estar lá a mentora cristã, aí vai estar lá todos os meus cursos, aí vocês vão ter acesso, participar e a gente conversa. Gente, Antes disso, eu preciso entregar para ela. não, o Deus meu. tá junto, então acessa primeiro o Instagram. Acessa. E agora, Acessa o Instagram. gente, olha a honra, que Eu privilégio. trouxe o kit é lá. Receber pra dessas ela. mãos Eu abençoadas. digo, toda mulher que tem esse kit, ela chega a Amém. qualquer lugar. Amém, Senhor. Eu vou Eu explicar. creio. Eu tenho fé. Não, peraí, vamos abrir ao vivo? Vamos. Peraí, deixa eu organizar aqui. Eu acho Produção, que merece. estamos encerrando aqui esse podcast. Eu vou colocar aqui. Olha que lindo, gente, que delicadeza. Deixa eu dar Josi, aqui. primeiro, obrigada pela entrevista. Você foi maravilhosa. Você Você também é é um maravilhosa. exemplo, você é referência. E eu quero que muito que a sua voz chegue e reverbere para várias mulheres que estão ouvindo e que entendam que nós somos as protetoras e as guardiãs do nosso lar. Amém. Amém. Obrigada por ver Quero te esse agradecer propósito. também por ter aberto esse espaço para a gente falar um pouquinho sobre um assunto que está tão lá para trás, né? De ser essa guardiã do lar, de cuidar da nossa casa, mas que é assim fundamental para que a gente consiga Exato. seguir sem peso, Sem peso. né? É Submissão consciente. uma submissão Sabemos consciente. que No meu somos- curso eu vou explicar direitinho Amém, sobre quero fazer, vou a fazer, palavra estarei submissão. na próxima, ela sabe. Então, no final das contas, somos ajudadoras dos nossos maridos e eu me considero hoje justamente uma mulher que teme a Deus e Ixi, que tu vai entende
que Vamos. ele, Quando pela teus honra e glória Quando os dele, teus filhos chegarem, vão esse me lugar vai estar abençoar, preparado, né? abençoar a minha vida, a do Márcio, e que os Amém. filhos vão chegar para abençoar essa vida. Então, eu abro agora com vocês. Ah, não, peraí, Isso. gente. Olha só que É. coisa maravilhosa. Aqui. Vamos Ah, é porque eles abrir. querem te mostrar, Tem um tá? nó aqui, gente. Peraí, vamos lá. Vamos desvendar esse propósito. Muito bem elaborado. Peraí, calma. Se eu precisar de ajuda, eu vou te pedir aqui. Ah, vou te pedir Vamos ajuda. aqui, vamos tirar aqui. Ó, é só assim, prática. Vamos lá. Gente, praticidade é sobre isso. Então vamos A lá. gente não tem tempo. É lá e agora explica o que tem aqui dentro e que eu e as mulheres que Precisam, abençoadas, que estão nos precisam. assistindo precisam saber. Uma agenda para organizar toda a sua vida, o seu dia a dia, horários, tudo isso aqui é maravilhoso. A gente Precisam. precisa ter. Essa agenda também ela pode ser um caderno de oração, né? Que você pode anotar os seus Nossa, devocionais, que o que você fala com Deus. Dentro Josi, deixa dessa eu mostrar agenda, aqui, olha. tá. Ela caminha com Deus e a sua força está nele. Eu não sei se a câmera consegue focar. Mas é exatamente como eu me sinto. E eu falo que 2025 foi o melhor ano da minha vida, de verdade. Eu acredito. Porque foi quando eu mais me aproximei da espiritualidade. E você estar aqui hoje é um grande presente para mim. Então, eu sei que eu caminho com Deus e Ele está comigo hoje. Amém. Esse aqui é um chaveiro, porque a gente fala muito do Elar sobre essa questão de você ser a guardiã, de ter a chave nas suas mãos da sua casa e proteger. Então, isso aqui simboliza Pois é, muito é o Espírito Elar. Santo, gente. Uhum. Olha a força do Espírito Santo Aham. aqui comigo. Essa aqui é uma caneta Que onde, coisa mais linda, obrigada. onde tem a logomarca, o que eu mais falo nos meus cursos. Olha aí, lê. Ainda há lugar na mesa. É Gente, profético. isso aqui é profético, profético, de verdade. A é gente profético. sabe. Vamos fazer algo muito intencional nesse 2026. É isso aí. E, claro, gente, eu não poderia deixar nunca de dar para ela a Meu Deus. Bíblia Sagrada. Essa Bíblia aqui é diferencial, uma Bíblia de menina, né? Vou tirar isso daqui. Mas Vamos ela é colocar que tem um linda para marcador você aqui. fazer o seu devocional. Josi, eu quero te Falar dar um com grande Deus. abraço. Obrigada, do fundo do meu coração. Isso aqui deixa muito claro, é a palavra de Deus nessa mesa. Hoje é uma série, é um podcast, é um episódio que você vai assistir, que vai te atingir. Mas se você abrir aqui, ó, as escrituras milenares, você vai ter Milenares. certeza do que Deus espera na nossa vida. Enquanto mulher, enquanto amiga, enquanto mãe, enquanto filha e Enquanto nora. esposa. É. Porque no final das contas, o casamento, o matrimônio, a família é um projeto de Deus. Muito obrigada. Eu que te E, agradeço. gente, aguarde as próximas edições. Quero você novamente com a gente, Claro, viu, Josi? prazer, foi uma honra. Obrigada. Obrigada.